Bom, quando os irmãos pediram para eu falar uma palavra para os jovens, eu pensei... eu já não sou mais jovem, né? O cabelo caiu, né? A idade chegou. Mas eu pensei em alguma coisa que realmente nos afeta, na verdade afetou na época que eu era mais jovem, né? E que ainda continua afetando na idade adulta. Então, eu pensei em alguma coisa prática e que pudesse afetar todos, né, que estivessem aqui. E eu queria começar mostrando uma figura para vocês. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. É isso aqui. Não é aula de geografia, nem aula de história, nem aula de economia, tá? Vamos lá. Pode ler pra gente aqui o que está escrito aqui? O que é isso aqui? O que está escrito aqui? Mapa da corrupção no mundo, 2016. Mapa da corrupção no mundo em 2016. Então, hoje nós falamos sobre... A gente falou sobre... o John comentou sobre a nossa responsabilidade, que a nossa pátria aqui não é nesse mundo. E esse mapa aqui, na verdade, ele mostra o seguinte... para quem está longe e não está vendo, quanto mais vermelho estiver, mais corrupto é o país. Quanto mais amarelo, menos corrupto é o país. Então, foi criada uma nota, ou seja, vários órgãos governamentais criaram uma regra para avaliar um país, se ele é bom pagador e se as políticas internas do país elas são justas. E então criou uma escala de 0 a 100, ou seja, quem tiver a maior nota é o país que teoricamente é o país mais ou menos corrupto, né? Mais limpo, digamos assim. E o interessante desse gráfico aqui, desse mapa, é que não tem nenhum país no mundo hoje que tem a nota máxima. A nota máxima hoje, que é 100, né? O mais limpo seria 100, a nota máxima está por volta de 89 pontos. Ou seja, não existe hoje no mundo nenhum país que a gente possa falar que é um país justo, né? E nem poderia ter. Por que eu trouxe esse assunto? A gente sabe que o Brasil hoje, ele está vivendo uma época, nós estamos passando por uma fase agora complicada, né? Acredito que muitos aqui conhecem algum irmão, alguém na família que está passando dificuldade, questão de emprego. A economia do país parece que vai cada vez mais para trás. E isso aí tem afetado muita gente. Mas, independente de tudo isso que está acontecendo, qual que é hoje a nossa responsabilidade, né? Se nós não somos daqui, se nós não somos desse mundo, o que o cristão deve fazer então? Como que nós devemos proceder em relação a toda essa situação que está acontecendo? Eu acredito que muitos aqui devam ficar revoltados, né? Onde você vê corrupção, onde você paga um monte de imposto, onde você é constantemente afligido por coisas externas que são causados muitas vezes por um governo. Mas se o governo está lá, é porque alguém colocou, né? E qual que é então a posição do cristão? O irmão Bruce Anstey, ele fez um trocadilho com 3 palavrinhas que eu achei muito bacana. Ele fala assim, que nós temos que pay, pray and obey. Ou seja, nós temos que pagar, nós temos que orar e nós temos que obedecer. São essas 3 coisas. Então, pegando essas 3 palavrinhas, tá? Eu queria ler com vocês Romanos 13, do 1 ao 7. Romanos 13,
do 1 ao 7. Toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a potestade? Faze o bem e terás o louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz de balde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também pagais tributos, porque não são ministros de Deus. São ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, e a quem honra, honra. Então, irmãos, essa primeira parte aqui, que seria o pay, né, pagar, nós sabemos muito bem que as regras que existem hoje em questão de impostos, seja lá o que for, tributos que nós temos que pagar, nós temos que pagar. Então, muitas vezes a gente fica pensando, puxa vida, é justo isso? É justo eu pagar tudo isso? Para onde que vai ser usado esse dinheiro? O que vai acontecer com esse imposto que eu vou pagar? Não interessa. O Pisinato leu hoje, falou na pregação hoje do peixe, né? Tinha uma moeda dentro do peixe. Ou seja, o dinheiro não é nosso, o dinheiro é do Senhor. Ele vai usar da forma que Ele quiser. Ele vai distribuir da forma que Ele quiser. Muitas vezes eu já me deparei com irmãos que ficam revoltados em pagar imposto, pagar tributo. Irmãos, nós temos que pagar. Esse é o caminho certo. Isso, se o Senhor falou, dá a César o que é de César. Então, de maneira nenhuma, nós devemos usar das artimanhas hoje que o brasileiro tem de querer contornar isso aí. Se nós temos que pagar, é isso que o Senhor fala. Então, a quem que nós devemos é ao governo, então nós devemos pagar. Essa é o que a palavra fala. E o engraçado é o seguinte, Paulo escreveu Romanos na pior época, ou seja, na pior época que o Império Romano, ou melhor, na pior fase do Império Romano, onde nós tivemos os piores e os mais cruéis ditadores. Ele poderia muito bem ter falado e incitado os irmãos, os judeus, seja lá quem for, a não pagar. Eles não tinham esse direito? Os judeus não seriam cabeça das nações? Por que eu tenho que pagar imposto, então? Ele tinha todos estavam ali ouvindo ele. Mas ele fez justamente o contrário. Paga. Dá a César o que é de César. Tá? Então, essa seria o primeiro ponto. A gente não reclamar em relação a isso. Saber que o dinheiro, o Senhor coloca na nossa mão, Ele dá e Ele tira na hora que Ele quiser. Então, muitas vezes a gente pode passar por uma situação de necessidade. Os mais jovens aí, quem vai casar e quem está pensando em ter uma vida, situações vão vir e que vão ser necessários alguns apertos. Mas a gente pode pensar nesses irmãos que viveram nessa época, o Senhor não deixou faltar nada. E também não vai deixar faltar nada para a gente. Né? Então, vamos então para a segunda parte, que é o pray, né, que é orar. Vamos ler em 1 Timóteo 2. 1 Timóteo 2:2. Vamos ler o 1 também. Ademoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência,
para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Então, o que a gente vê, muitas vezes, alguns cristãos usando essa questão de orar, né, pelos reis e por todos os que estão em eminência, como motivo para eu... então já que eu sou cristão, eu tenho que orar, então eu tenho que começar a atuar nessa vida política também. Não é isso? Não tem que orar? Então já que eu oro, eu posso atuar também como, sei lá, vou me candidatar a vereador, a prefeito, enfim. Não é isso que está falando aqui. E tem cristão que usa essa passagem para justificar isso. Vou entrar na política porque eu preciso orar, preciso estar ali junto. Não é isso que o Senhor fala. Orar para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. E aí a oração vai mais além. Então tá, uma vida quieta e sossegada. Então eu vou orar para que o Senhor permita que os prefeitos e os governadores, enfim, que eles sejam justos. A parte está difícil, estou pagando muito imposto. O Senhor queria orar por esse prefeito aí, por esse governador, para que ele asfalte aquela rua ou arrume as contas da prefeitura. Quem vai tratar com eles, com essa autoridade, é Deus. O que nós temos que orar? Orar para termos uma vida quieta e sossegada. Esse é um ponto principal. E hoje, infelizmente, não é só o Brasil que vive essa questão de política. Se a gente olhar em todo o mundo, existe uma aversão enorme em relação a qualquer tipo de político. E o Senhor está falando aqui para a gente orar por eles. Não é isso que ele fala? Para a gente orar por eles. São autoridades que foram colocadas pelo Senhor. Então, muitas vezes, a gente percebe que um governo está lá e a gente acha que ele é corrupto, mas na verdade o governo é reflexo do que o povo é. E isso que acontece lá em cima, na verdade, é Deus permitindo uma disciplina. Disciplina não para as pessoas individualmente, para como nação. Então, se nós passamos por dificuldades hoje num país, não só aqui, em qualquer outro país, isso é disciplina. É Deus tratando como nação. Então, isso é consequência também. Se o Senhor está permitindo isso, se Deus está permitindo eles atuarem dessa forma, Ele vai cobrar deles. Mas isso é juízo para nós também, como uma nação, né? E aí, terceiro ponto, que é o que eu gostaria de falar também, só um detalhe. Quando a gente fala de pagar alguma coisa, ou pagar tributo, ou pagar imposto, a gente sabe que, para quem nunca viu, depois quem está longe aí pode chegar mais perto aqui. Isso aqui é o desenho do Império Romano. Tá? O Império Romano na sua extensão. E existia uma estratégia para o Império crescer tanto, que foi justamente não destruir as nações. Eles invadiam e eles ficavam lá, eles criavam um governo regional, e esse governo regional ficava responsável por arrecadar, por manter aquele país ali. Então era muito mais fácil você ter o controle do país. E nessa questão, nessa administração, nós podemos imaginar o que os nossos irmãos lá no início passaram justamente com esses imperadores estando próximos ali deles. E aí quando eu falo imperadores estando próximos, eu separei aqui 3 dos piores. Eu não vou entrar em detalhes, mas é só para vocês verem. A gente tem o Nero, que era chamado incendiário, a gente tem Cláudio, chamado paranoico, e a gente tem Domiciliano, sanguinário. E aí tem uma placa deles ali, vote em Nero, para governador. Nós temos isso hoje? A gente tem esse tipo de pessoas
Talvez sim, mas existe hoje uma redoma, como o John falou, e eu fiquei pensando depois, essa melhor época que a gente está vivendo hoje, melhor época para se ser um cristão hoje, porque falta hoje para a gente alguma coisa, alguém está passando fome ou não tem um lugar para se cobrir, a gente pode não ter luxo, né? Mas falta alguma coisa? Não falta nada. Se perguntar para as crianças aí, você sabe o que é passar fome? Posso ter passado uma fominha assim, mas miséria mesmo, você vê que o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido. Então, a gente pode imaginar o que eles passaram. E isso aqui foi escrito nessa época. Justamente nessa época. Então, olha a solenidade que é. A gente, nós, numa situação melhor, reclamarmos da situação nossa atual. Então, é complicado. Então, terceiro e último ponto, tá? Vamos ler em Tito. Tito 3, o 1 e o 2. Versículo 1 e 2. Ademoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. Que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. E outro também em 1 Pedro 2. A ninguém infamem. 1 Pedro 2, do 11 ao 7. 1 Pedro 2, 11 ao 17. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o nosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas boas obras que em vós observem. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governantes como por enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem, porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem tapeis a boca à ignorância dos homens loucos, como livres e não tendo liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus e honrai o rei. Então, irmãos, quando a gente lê aqui que é sujeitar, né? Ou seja, é obedecer, isso é algo que ele deve ser algo prático. Nós fazemos muitas vezes por obrigação. Vai você desobedecer uma lei, o que acontece? Você vai ser punido. Mas e o nosso coração? Como é que está o nosso coração? Eu estou me sujeitando a essa autoridade hoje? Eu estou me sujeitando a esses, vamos dizer que são esses daqui? Eu estou me sujeitando a eles, seja eles corruptos, desonestos, eu estou me sujeitando a eles? Porque uma coisa, isso é algo que eu tive que aprender meio na marra, né? Quando se é jovem, a gente tem um ímpeto muito forte o negócio, né? Então você quer fazer a tua vontade, você quer que seja do teu jeito, e se as coisas não acontecem do teu jeito, você força até a coisa acontecer, né? E depois você colhe os frutos disso aí. Mas numa situação de revolta, quando você vê um país numa situação dessa, qual que é a vontade? Tacar uma bomba nuclear lá no Palácio do Planalto? Tem gente que vai falar, sim, esse é o meu desejo, destruir isso aí. Mas o que o senhor está falando aqui? Para a gente se sujeitar a eles. E essa sujeição, a gente tem que tomar cuidado, irmãos, porque nós podemos difamar as autoridades para os nossos amigos, para os nossos colegas, na escola, na faculdade, no trabalho, seja lá onde for. Isso não é o testemunho, não é isso que o Senhor espera de nós. E é muito fácil. Você está num vestiário com seus colegas, o seu colega chega e fala, você viu o que
o governante XYZ fez? Ah, é verdade. É verdade. E manda bala, né? E fala mal da autoridade. É isso que o senhor fala pra gente aqui? Então, é algo que nós precisamos tomar cuidado, porque fazendo isso é contra a palavra. Eu estou difamando uma autoridade. E não é isso que o senhor quer. E agora eu vou mais além. Eu posso falar, e aí no Facebook, o likezinho lá, o likezinho também é uma difamação. Eu vi lá o cara, um amigo meu postou um negócio que eu achei, é verdade, isso aqui eu vou like, pum, dou um like. Isso é o quê? Você está concordando com o que ele falou, então você também está difamando. Então, olha onde vai a nossa responsabilidade. É um testemunho nosso, é público ali. E é pior porque tem muito mais gente vendo. Então, muitas vezes eu postei coisas lá e o senhor falou comigo depois, não, pode arrancar tudo, véio. Tira tudo daí. Tira daí porque isso aí não é isso que o senhor quer. Isso é um mau testemunho. Dentro esses 3 pontos, irmão, orar, né, obedecer, o que o senhor pagar, né, pagar, orar e obedecer, são coisas práticas e que nós somos responsáveis. E em cada um desses pontos, o Senhor vai nos ajudar, vai nos guardar, vai nos direcionar. E se por acaso o espírito rebelde que estiver dentro dos jovens e dos velhos também, né? Porque isso às vezes não morre, né? Às vezes fica com a gente. A rebeldia é da carne, né? Mas quando você é jovem, parece que ela é mais forte. Fala pro Senhor. Eu lembro sempre o Bill Ward sentado naquela cadeira ali, ele falava assim, tem alguma coisa que está errado na sua vida? Você sabe que está errado? Fala pro Senhor. Não vai tentar mudar. Mas fala para ele, Senhor, eu sou rebelde mesmo, eu quero destruir aquela prefeitura lá, passar com o rolo compressor em cima daquilo. Não é isso que o Senhor quer. Fala para o Senhor. Então, essa é um exercício, é algo prático e que a gente pode exercitar hoje mesmo, né? Colocar o joelho no chão e confessar para o Senhor que muitas vezes a gente tem essa rebeldia no coração, mas que não vai levar a nada, irmãos. O Senhor está no controle de tudo. Política, financeiramente, tudo. Esse mundo caminha para ruína. E a nossa cidadania é celestial. Nós não temos nada a ver com esse mundo. Nada. Né? A gente vai passar por aqui e o Senhor vai nos dar tudo. Essa é a promessa que Ele fez para a gente. Podemos orar?